O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. No mercado de trabalho, o jovem tem muita dificuldade de fazer o ingresso no seu primeiro emprego, principalmente o menor de 18 anos. Os rapazes, quanto mais perto dos 18, ainda não conseguem mais trabalho por causa da questão do exército. Tem que fazer então a questão do alistamento e as empresas não querem fazer a dispensa, né, por ficar sem o jovem por um ano ali. Por isso que há então até essa certa temor. Então, os rapazes ainda são mais difíceis de conseguir uma vaga no mercado de trabalho, os rapazes. Mas as moças também não é tão diferente assim. Tanto é que para tentar amenizar essa questão, né, da falta de emprego para o menor que busca muitas vezes uma oportunidade, o Sejusc, que é comandado pelo Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani, será uma parceria com o CIE aqui de União da Vitória, trazendo então oportunidades, oportunizando esses jovens no mercado de trabalho. Mas tem um outro lado da moeda, é aquele jovem lá no campo, filho do agricultor, que muitas vezes desde cedo, dos 10, 12 anos, já ajuda ali na horta de casa, no trabalho, na lavoura. Pode trabalhar, mas principalmente, não tanto na questão de trabalhar na horta. E até bom que o jovem aprenda uma função. Mas, por exemplo, corte de erva mate, que é muito comum aqui em nossa região. Está lidando ali com facão, com arma branca. Pode... Quem nos responde é justamente o Dr. Carlos Eduardo Mattioli Cocani, juiz de direito da Vara da Infância, Juventude e Família Nexus de União da Vitória. O corte de erva mate é muito comum, mas aí a gente precisa ter um cuidado, especialmente no corte de erva mate, porque via de regra são empresas, né, que contratam. E muitas vezes, não todas, claro, não vamos generalizar, ao contrário, né, a maior parte das empresas que trabalham com erva mate na região são empresas sérias e corretas, mas há algumas empresas que contratam sem registro em carteira o adulto e o menor de forma completamente irregular, muitas vezes com trabalho inclusive semi-escravo, né? Nós já tivemos operações do Ministério do Trabalho, da Procuradoria do Trabalho na região, no entorno, e nos municípios também do entorno da União da Vitória, algumas situações nesse sentido. Então é preciso muita cautela, especialmente naquele trabalho, por exemplo, que o adolescente acorda 4 horas da manhã para pegar o ônibus às 5, chegar no local de trabalho às 6, começar a trabalhar às 6h30, volta à noite cansado, às vezes chega depois do horário que já começou o IJA, né? O estudo de jovens e adultos, sequer consegue continuar os estudos, né? Esse tipo de situação, por óbvio, não é nada recomendável, né? Desde que preenchidos os requisitos da legislação, é possível sim o menor de idade trabalhar mesmo na empresa de erva, né? Desde que preenchidos os requisitos legais. Agora é importante dizer que o trabalho, por exemplo, em casa, que foi a tua pergunta, né, não há nenhuma proibição desde que ele preencha requisitos de razoabilidade, né? É muito comum no interior dos municípios, mesmo da União da Vitória, Colônia São Domingos, Rio Vermelho, né, nas escolas rurais ali, os alunos eles aprendem técnicas de produção. Muitas vezes eles ajudam a própria família a melhorar ali o rendimento da produção familiar, produção que não é um pouco além da subsistência, né, tem aquela venda às vezes, no próprio carro da família, na beira da estrada, ou distribui para um mercado da região. E o adolescente ele pode, sim, deve até, é recomendável que contribua não só com as atividades de trabalho do núcleo familiar, também com as atividades domésticas, né? Mas sempre no aspecto da razoabilidade, né? O adolescente ele não pode virar nenhum empregado doméstico, o adolescente ou adolescente, e nem um trabalho semi-escravo para o próprio núcleo familiar, né? O principal também, Thiago, é sempre importante destacar a manutenção do estudo. Nós temos tentado dialogar, conversar com essas famílias. Muitas vezes são famílias que são gerações já de trabalho ali na propriedade própria, na agricultura, na subsistência, na venda ali para o entorno, né, distribuição para os pequenos mercados da região. E são famílias que têm esse hábito, que vão seguir ainda mais algumas gerações, mas demonstrar a importância do estudo mesmo para quem vai permanecer nessa atividade, porque com o estudo é mais fácil de fazer ali o contrato de arrendamento rural, quando for o caso, de negociar um empréstimo no banco e conseguir conhecer ali a questão de juros e de como negociar isso com o gerente do banco. O estudo ele traz conhecimentos não apenas para aquilo que nós vamos trabalhar adiante, mas especialmente para que nós nos tornemos pessoas mais qualificadas na nossa vida pessoal, deixando de ser enganados por terceiros, né?
cuidando melhor da nossa condição econômica pessoal, do nosso orçamento familiar. Quando a gente fala em trabalho, né, vem sempre essa menção, puxa, mas o fulano mora lá na propriedade rural, está trabalhando. Mas se ele estiver estudando, se for um horário razoável, uma carga horária pequena, né, um trabalho ali simples, ali de agricultura da família, ele está conhecendo técnicas, está aprendendo algumas questões ali com o pai, não tem problema algum, né? Ele vai se tornar, sem dúvida alguma, um adulto mais responsável, mais comprometido com si, com a sua própria família que ele vai formar adiante. É sempre importante ter razoabilidade. Como antigamente, por exemplo, você falava, estatuto, aquele adolescente só passa a mão na cabeça, protege, né? Com menor não dá nada, é uma grande mentira, né? Adolescente menor de idade nunca pode trabalhar, não é isso, né? Adolescente é proibido de lavar a louça em casa, não pode ajudar a varrer o quarto, arrumar a cama, não é nada disso, é uma questão sempre de proporcionalidade, de razoabilidade, né? Um contexto de desenvolvimento do ser humano, de não exploração e, por outro lado, de repassar atividades para o desenvolvimento da pessoa que está em crescimento. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.